Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, um filme que eu, assisti milhões de vezes quando era adolescente, mas tem vários anos que eu não vejo, aproveitando que tá chegando aí a série Anéis do Poder. E assim, eu queria falar basicamente sobre tudo do filme, então ao invés de fazer um vídeo pequeno, eu resolvi fazer esse vídeo mais longo e eu tô aqui contando com a presença do meu querido amigo Lucas Matos, o Rato, né? Eu vou deixar ele se apresentar aqui e aí a gente já começa esse papo super legal sobre Senhor dos Anéis. Rato, é contigo. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, ou o Rato, que é mais fácil, me conheçam por Rato. Eu conheço o Gustavo aí, vou chamar ele de Giroto muitas vezes, né, ao longo do vídeo. Não consigo chamar ele de Gustavo. A gente conhece há muito tempo e uma das coisas que a gente sempre teve em comum foi aí o amor por Senhor dos Anéis, a mídia, a história, tudo. A gente brincava de comitiva do anel, né? Tipo, no quintal de casa, a gente saía... Nossa, tipo, sim. Cada um de nós era um né? dos personagens, a gente tinha umas espadas de madeira e ia brincando, né? Imaginando. Eu tinha um cano de plástico, não era bem uma espada demais, mas é isso aí, né? A gente faz o que dá com o que tem. Exato. Mas acho que a gente conversou muito sobre isso, né? A gente ao longo da vida como um todo. E acho que a gente tava até batendo um papo esses dias, né, Giroto? Faz tempo aí, sobre como seria legal bater um papo sobre um filme, sobre uma mídia que a gente gosta, e você surgiu com essa ideia aí. Porque o lance assim, é muito difícil escolher uma única coisa pra falar sobre Senhor dos Anéis, assim, porque, cara, é tanta, né, um universo tão vasto, os filmes são tão ricos, e aí a ideia é justamente a gente poder falar de tudo, assim, começar do começo do filme, né, e trocando ideia. Então, assim, eu começo te perguntando, cara, há quanto tempo você não assistia a Sociedade do Anel? Eu acho que tem aí uns 8 ou 9 anos, mano, que eu não assistia, né? Faz mais do que eu. Tempo que eu não vi a Sociedade do Anel. Só que assim, foi um baita do baque, cara, porque assim, eu acho que eu não tinha, até a última vez que eu vi mesmo, parei pra ver o filme, maturidade pra avaliar o filme na completude dele, porque assim, eu tô muito chocado, e assim, foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa, cara. Fiquei muito feliz de assistir de novo. Eu tenho muita coisa pra falar, cara, a gente vai bater papo aqui. Assim, em linhas gerais, o que te chamou a atenção, assim, retornando pra Terra-média, né? Porque eu acho que isso que é interessante, assim, depois que a gente passa muito tempo sem assistir algo, quando a gente vê, nós não somos a mesma pessoa, né? Então, a obra também muda um pouquinho, assim, mas... Cara, eu acho assim, tem 3 coisas pra mim que marcaram mais do que outras, né? Acho que a música é uma coisa que, assim... Tudo bem, eu já sou viciado em trilha sonora, você também, a gente sabe disso, a gente gosta pra caramba, mas, cara, quando eu comecei... O filme começa com um soco na boca do estômago, a música já é maravilhosa. Aí tem lá a Galadriel, não é bem a Galadriel, mas tem uma elfa falando em élfico. É a Galadriel. Ela narra em inglês, né? Ela narra em inglês. Mas acho que... não em élfico ela também? Não sei de quem é a voz. Mas tem lá alguém falando élfico, que com certeza Galadriel falando em inglês. E, cara, aquilo ali pra mim já é sensacional. Aquilo ali já é uma ambientação surreal. E aí eu pulo já pra segunda coisa que me chamou muita atenção. É como o filme é muito bem ambientado. No sentido de que todo lugar que você realmente tá numa experiência imersiva daquele lugar. Sim. Sei lá, eu tô no Condado. Cara, o Condado é o Condado. Eu tô em Moria. Cara, é Moria. Eu tô, eu tô saindo de Bree, indo pra Valfenda. Cara, eles dão um zoom out, assim, pra mostrar a imensidão. Vai saindo, sacou? Assim, aí você vê só os hobbits caminhando, né? Isso, e pra você, mas é pra legal. Você ter aquela sensação igual eles estão tendo, cara. Olha o tamanho do caminho que eles têm que percorrer. Eles estão no meio do nada, saca? E eu acho que ele é sempre muito bem ambientado, porque um filme bom pra mim, né? Uma das coisas que um filme bom tem que ter é que você tem que passar até em certo nível pelas mesmas experiências que o personagem principal tá passando. Não principal, né? Os personagens do filme estão passando. Sim. Né? E eu tenho muito isso com o Senhor dos Anéis, cara, assim, foi muito imersivo. Eu acho que isso foi, assim, chamou muita atenção pra mim. Uma coisa que eu acho que, assim, é muito louco reparar hoje, assim, como eles realmente construíram os sets, né? Tipo, falando do Condado ali. Cara, aquela primeira cena que a câmera vai avançando por sobre a colina e você vê o Condado inteiro, sabe? E aí o Gandalf e o Frodo vão passando pelas ruazinhas. E assim, os caras fizeram tudo aquilo, construíram o Condado, né? Aí depois que o Senhor dos Anéis acabou, eles destruíram, né? Desconstruíram, desmontaram tudo, e aí montaram de novo para fazer o Hobbit, e aí desde então ele se tornou uma atração turística, né, e permanece lá até hoje. Mas, cara, é incrível como tem uma... Você sente que é tangível, sabe? Os personagens não estão no fundo verde, eles não estão no volume do Disney Plus aí, que tem sido usado bastante. Cara, é real, sabe? Tipo... eu consigo sentir o cheiro da grama molhada no Condado, tá ligado? Sim. É muito louco. Sim, cara. E assim, eu falei da música porque, de novo, né, eu escutei essa trilha sonora, eu escuto a trilha sonora mais do que eu vejo o filme, né, hoje em dia.
É um jeito mais prático de voltar pro universo sem ter que parar e ficar assistindo. Né? Exatamente. É porque, por exemplo, eu escuto no carro, eu escuto trabalhando, eu escuto em casa, sacou? Então, olhando ela em contexto, cara, é surreal. É surreal, é isso que você falou. É assim, cara, eu chegava no Condado e aquela música, junto com os takes, junto com tudo que foi construído, muito efeito prático, né? Na parte principalmente na parte dos cenários. Eu sei que tem muito efeito especial, inclusive o filme foi... Assim, a trilogia como um todo, ela foi aclamada por ter efeitos especiais muito bons, né, em diversos momentos, na época, né, pra época. Mas, assim... E hoje, assim, existe um aspecto que eu acho que ficou datado dos efeitos do Senhor dos Anéis, mas é um aspecto muito pequeno, assim, comparado com o todo, que é basicamente a composição, sabe? É quando eles pegam um cenário, tipo, miniatura e tudo mais, e compõem junto com atores gravados no fundo verde e tal. Você vê que tem uma diferenciazinha de cor, ou mesmo no recorte, que eu acho que é normal da época, né? Os filmes da época, você sentia um pouco isso, mas é incrível como não distrai da história, sabe? Tipo... Assim, por exemplo, a cena da Galadriel, né? Quando o Frodo oferece o anel, assim, aquele efeito dela, é datado, dá pra você ver, exato, sim, é meio esquisito. Mas assim, cara, eu vejo, por exemplo, aquela cena de Moria, que ele vira assim, eu vou arriscar um pouquinho mais de luz aqui. Aí ele acende, assim, aí você vê os salões de Moria, você fica tipo, caralho. Mas assim... Seus Anéis é tão foda que eu fico empolgado, eu chutei o microfone, caiu no chão, saiu a pilha, ferrou as configurações. Mas enfim, a gente tá falando de tudo isso, né? Essa ambientação que é muito crível nos Seus Anéis. E aí, cara, a escolha deles, gravar tantos ambientes, tantos cenários dos Senhor dos Anéis como miniaturas... Putz, é fenomenal, velho, porque é incrível, né, como você sente esse realismo você estava falando de Moria, né, acho que mais pra frente a gente sente isso até mais lá quando chega, tipo, em Gondor, por exemplo, mas na Sociedade do Anel, né? Putz, Helm's Deep também, mas, cara, é muito louco, assim, tipo, como até hoje você assiste o Senhor dos Anéis e você sente que você tá na Terra-média, né, é incrível. Nossa, é muito, cara. E assim, eu ficava muito assim, envolvido cara, eles realmente estão lá. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca reparei, mas aí depois isso chama uma maturidade maior. Aí eu já tô falando assim, o Lucas de hoje, eu nunca tinha reparado. A química que existe entre os personagens, entre os atores, cara. Porque assim, parece bobeira, mas, cara, as cenas, eles estão tão imersos, os atores estão tão imersos naquela realidade também. Isso é muito mérito do Peter Jackson, provavelmente, né, do diretor do filme, mas eles estão tão imersos naquela cena que você vê, assim, o quanto eles estão entregues àquele papel, e com isso criando uma química que já tá definida no livro, né, a química que realmente existia tá lá. Né, eu acho assim, sensacional. É um misto de várias coisas, né, tipo, o casting desse filme é fenomenal, assim, a escolha de elenco, cara, assim. É incrível, sabe, tipo, você olha pro rosto dos personagens e você já compra, sabe? Que eles são aqueles personagens. Mas eu acho que tem um misto de os caras terem passado, tipo, sei lá, 4, 5 anos gravando juntos na Nova Zelândia. Isso, tipo, exatamente. E aí, até legal que tem um podcast que é sediado pelos atores do Merry e do Pippin. E aí eles receberam outro dia o Elijah Wood e o Sean Astin, que faz o Frodo e o Sam, e os caras simplesmente trocando ideias sobre as experiências que eles tinham, sabe? O que eles iam fazer depois de um dia de gravação. Tipo, iam tomar uma cerveja e, tipo, dormiam juntos, ouviam música juntos. Eles, tipo, pegaram um amor muito grande por música juntos, porque eles ficavam trocando essas influências, né? E eu acho que isso transmite pro filme, né? Você sente essa química. Tem aquela história da tatuagem, mano. Todos eles têm uma tatuagem. É verdade. igual em algum lugar do corpo lá, representando a comitiva, né? Representando a Sociedade do Anel. Cara, eu acho assim... Tem filmes hoje... eu vou pegar assim... Não vou nem falar de vários filmes, mas tem filmes atuais, lançados em 2022, que eu assisto o filme e falo, cara, legal, eu sei que é legal, uma cena legal e tal, mas eu não compro que o personagem realmente tá lá, sacou? Parece um negócio meio limitado, entendeu? Ali não, cara, aquela sensação de que o personagem realmente está naquele mundo, que, tipo assim, se o Frodo quisesse virar de costas e sair andando pra outra direção, eu acredito que ele continuaria na Terra-média. Eu não acho que a Terra-média está só naquele espaço em que está sendo gravado, você entende? Eu acho que tá mais ali, porque eu realmente acredito que eles estão inseridos naquela realidade. E a terceira coisa, né, que eu falei que eram 3, cara, que isso pra mim foi completamente novidade. Até eu brinquei com você no WhatsApp, eu falei, Frodo MVP. É como a minha percepção do personagem Frodo mudou. Sim. Mas mudou muito, cara. Eu olho pro Frodo de uma forma completamente diferente agora. Eu fiquei chocado, cara. Eu acho que na época a gente tinha meio que assim, legal, o Frodo é o protagonista, mas a gente gosta mais dos outros personagens, né? Porque o Frodo não é exatamente o cara da ação, nem nada, né? Mas eu acho que quando você reassiste Os Seus Anéis, você fica com uma noção, assim, de como o Frodo é um
puta protagonista, sabe? Ele tem o arco certinho, assim, de, tipo, receber a missão, aí recusar a missão, mas aí aceitar e sofrer as tentações de querer passar essa missão adiante, né? E aí chegar no final desse filme com uma resolução muito bonita, assim, né? Tipo, eu tenho que fazer isso sozinho. A gente vai falar mais desse final quando chegar lá, mas eu concordo demais, assim, eu achei, sei lá, tem um momento mais específico que eu quero voltar a trazer mais pra frente que eu olhei e eu falei assim, cara, o Frodo é um puta protagonista, sabe? Ele segura o filme muito bem. Assim, pra mim, né, eu vou até falar uma coisa, porque... como é que eu comecei a reparar no Frodo, na verdade? É quando eu entendi, porque assim, uma coisa que eu também nunca tinha parado pra pensar, que o Anel, ele não é Sauron, mas ele é um personagem ativo no filme. O Anel é um personagem que tem vontade, aliás, toma decisões, ele faz coisas... Maravilhoso, mesmo. Que eu não vou botar no dedo, senão eu vou sumir. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente Sauron vai te ver, esse é a pior parte. Eu acho que no começo do filme, no filme inteiro, mas ele usa isso muito no começo, quando ele tá começando a criar essa ambientação da influência do Anel sobre o Bilbo, né, e daí depois sobre a necessidade de, enfim, destruir o Anel, de como ele é uma força maligna. O Peter Jackson, ele filma muitas coisas a partir do ponto de vista do Anel, sabe? Isso. Direto. Ele coloca a câmera como se fosse o Anel olhando pros personagens e aí ele distorce a lente. Exatamente, cara. O tempo todo ali principalmente em Bolsão, né, na casa do Bilbo. Isso. E aí outro recurso que eu acho legal que ele faz é também filmar os personagens refletidos na superfície do anel. E aí é muito legal que eles criaram um anel que era grandão assim mesmo, para justamente poder fazer esse efeito de câmera, né? Então toda vez que você vê o anel gigante na tela e o reflexo dos personagens, né, você tá olhando para um anel que foi feito em tamanho master, assim. Mas, cara, é incrível como funciona, porque o anel ele é um objeto, mas ele é um personagem na cena, velho. Isso aí. É muito louco, cara. E você sabe qual é o negócio? É justamente... falando disso que você falou do reflexo, foi ali na hora do conselho em Valfenda, quando eu vi assim o anel, sacou? E todo mundo refletido no anel, né? Discutindo, pá, não sei o quê. E o Frodo, foi aí que eu entendi. Foi aí que eu entendi isso. Foi aí que o Frodo subiu no meu conceito daquele step up, assim. Que eu vi o Frodo olhando pro anel. E tipo assim, sabe aquela hora que é tipo assim, mano, o Anel está fazendo aquilo, a discórdia está acontecendo por causa dele, ele está fazendo aquilo de propósito, dá pra você ver que ele tá sussurrando as palavras de aprisionar na escuridão, né, e tudo mais. E o Frodo é o único que percebe. E na hora que ele percebe que o Anel tá fazendo isso, ele fala, eu vou fazer isso. Porque eu não vou deixar o Anel fazer isso com a galera. Aí eu, mano, que personagem... foda, não, cara, sendo que assim, momentos antes, eu acho animal. Toda a construção da sequência em Valfenda, ela é feita pra você pensar que o filme acabou, sabe? Eles colocam uma trilha sonora de que o filme tá acabando, sabe? Traz o tema do condado de volta, o Sam e o Frodo se encontrando ali, o Frodo falando, eu estou pronto pra ir pra casa, sabe? Tipo, acabou, ele chegou lá, passou a tocha pra galera lá, se virem, e eles vão poder finalmente ir embora depois de uns perrengues que eles passam na primeira parte do filme. E aí, nessa cena que é foda, sabe? Porque daí ele vira e fala, não, cara, a minha jornada não acabou aqui, sabe? Essa é a minha missão, eu preciso levar. E ele começa a falar e ninguém ouve, porque tá todo mundo quebrando o pau, sabe? Inclusive, eu adoro que o Gandalf levanta e ele fica todo bravinho, assim, vocês todos vão ser destruídos, sabe? Tipo, é muito legal, cara. E até que eles começam a se acalmar e ouvem o Frodo falar, cara. E assim, é um dos momentos que me emocionam também, porque você fala, você é um protagonista, sabe? Cara, e assim... Quando a gente fala, vamos falar mais do começo do filme, assim. Sim. Você vê a família, o Bilbo, né? Os hobbits, acho que aparentemente como um todo, né? Eles têm uma resistência, digamos assim, ao anel, né? Eles não são incorruptíveis, dá pra ver pelo Bilbo, né? Mais pra frente vai ver acontecer com o Frodo. Deve ser também consequência de usar as ervas dos hobbits, né? Tá o Saruman vira pro Gandalf e fala, claramente o seu amor pela erva dos hobbits. Tipo, ferrou com a sua mente. É muito bom, cara. É a galera da direita. Outra coisa que a gente tem que pensar, assim, que é uma confusão muito grande. A gente vê, às vezes, o Frodo e o Sam e os hobbits como crianças, porque eles são brincalhões e são bobos, mas eles todos ali são adultos. Sim. Né? São personagens já adultos, assim. Acho que eles têm 60, 70 anos, já 80 lá no nos livros por aí. Eles não são jovens, né? Assim, eles são jovens para um hobbit, mas eles não são mais crianças. Isso é da natureza dos hobbits ser inocente. Só que é massa você vendo o Frodo, ele é influenciado pelo anel desde o começo.
Desde a primeira cena que aparece o Nazgûl, ele já tá, tipo, passando a mão no Anel, e o Anel já tá falando isso. E é ali que eu percebi que o Anel é um personagem ativo. E eu percebi que o Anel fica fazendo essas coisas, né? Ele fica tentando criar situações em que ele possa ser reencontrado pelos Nazgûl, né? Aí o Aragorn aparece, beleza, não sei o quê. E aí a gente vai pra Valfenda e acontece aquela cena lá que eu falei do conselho, que é, tipo, a hora que eu... Caraca, beleza. E nesse meio tempo aí, Saruman, vai. O que você quer falar de Saruman? Cara, não só que é muito legal como o Gandalf vai pedindo ajuda e ele é traído, assim, de um jeito que, se você não lê os livros, assim, é muito impactante, mas o jeito como a cena é construída também, de novo, eu quero dizer que o Peter Jackson, esse é um filme de 3 horas, que eu entendo que para muita gente possa parecer um filme lento, principalmente para quem não gosta muito desse gênero. Porque eu acho que o Peter Jackson, quando ele quer, ele se entrega a uma contemplação, assim, né? Bota lá o slow motion, sobe a trilha, deixa a gente absorver. Mas o jeito como ele edita o filme, e principalmente como ele filma, como ele move a câmera, é muito dinâmico, cara. Não tem, assim, um take estático, sabe? A câmera tá sempre buscando alguma coisa. Sim. E eu acho que você vê isso muito nessa primeira parte, porque toda essa sequência, né, descobrir o anel no condado, sair do condado, chegar em Valfenda, tudo isso seria extremamente paradão se o diretor não soubesse o que ele está fazendo atrás das câmeras. E a câmera está sempre fazendo isso, né? A câmera vai lá e busca um close no personagem para ele dar uma frase de efeito, e aí volta, sabe, inverte, vai sempre se movendo, assumindo a perspectiva, né, das coisas. E aí, cara, nessa cena do Gandalf com o Saruman, eu acho brilhante, cara, como ele cria um embate entre os dois magos, que é ao mesmo tempo muito dinâmico, assim, muito... Ele é um pouco picotado, assim, porque ele tem que ser, você tem que sentir a energia do momento, mas ele não é confuso e ele não é extravagante, sabe? Você não tá vendo raiozinho saindo, ele é todo criado na... É um misto entre o que ele tá te mostrando e o que ele tá te sugerindo. E aí o que eu adorei, cara, é o design de som do chão lá dentro de Isengard, sabe? Que é um chão de pedra todo polido, e toda vez que os personagens são jogados, você ouve aquele barulhinho de deslizar num chão muito liso, sabe? Tipo, como se você estivesse pisando de tênis, sei lá, no corredor da escola, assim, por exemplo. E isso vai criando uma criação, quase uma musicalidade sonora, assim, que eu acho muito da hora, sabe? E é um dos exemplos de como a cena é bem executada, cara. Nossa, eu adoro, velho. Você comentou um negócio, cara, que é sobre o pace do filme. Tá, eu até anotei isso na hora, porque conversei com um colega meu assim, no trabalho e falei, cara, assisti o Senhor dos Anéis esse final de semana. Aí ele falou assim, não gosto, muito lento, filme pra dormir. Aí eu falo, cara, eu não entendo como as pessoas acham esse filme lento, velho. Esse filme não é nada lento, ele só é grande, mas ele não é lento. Sim. É porque assim, eu entendo que você passa tempo no condado, e isso é um filme, é um momento parado, só que não é lento, porque no condado já acontece muita coisa. Sim. Cara, no condado você tem as cenas com o Bilbo, você tem os diálogos do Gandalf com o Frodo, você tem o Frodo fugindo, você tem o Frodo encontrando o Merry e o Pippin. Até eles chegarem em Bree acontece muita coisa. E nesse meio tempo você ainda tá vendo o Gandalf ir pra lá pra Gondor, né? Pra fazer as pesquisas, encontrar um anel e tal. Então assim, não é um filme lento, cara. Ele é super dinâmico, cara, não só na filmagem, mas tipo, tá passando de cena em cena, assim, cara, cada cena desencadeia a outra muito rápido, cara. Assim, todas as cenas, elas estão ou construindo o personagem, ou movendo a trama de um jeito muito instantâneo, sabe? Isso. Eu acho assim, até né, com todo o respeito pro livro, eu li o livro quando eu tinha 13 anos de idade, então eu não lembro direito, mas eu lembro de ser uma experiência muito lenta, principalmente nessa primeira parte. Fenomenal, uma construção de universo incrível, mas eu acho que o filme ele é certeiro no que ele reduz, no que ele corta do livro, sabe? O que ele filtra para deixar a história o máximo, ao mesmo tempo construindo esse universo, mas também avançando rápido, assim, cara. É muito bom, velho. Cara, sabe uma coisa assim, você falou até de filtrar o livro, eu vou dar um exemplo de uma coisa que... Tom Bombadil! Isso, exatamente, eu vou dar um exemplo de uma coisa que os fãs odeiam que foi cortado do livro, porque no livro é uma cena super legal, né? Não é nem só Tom Bombadil, é Colina dos Túmulos e Tom Bombadil, né? Mas pra falar de uma coisa de Senhor dos Anéis, que não é nem no filme em si, mas é da mídia como um todo, que é o seguinte, principalmente no cinema, não existe... Desculpa, eu nunca vi depois nada parecido com o Senhor dos Anéis. A mídia mais próxima que eu encontrei de ir para um mundo fantasioso imersivo, assim, né? Seria Game of Thrones, mas assim, é um teor tão diferente. Porque, cara... É outra coisa, né? É outra coisa. Narrativa seriada assim, também. Isso, exatamente. Agora, essa aventura, sacou? Essa aventura que é Senhor dos Anéis, não existe uma coisa parecida, cara. Até porque, por exemplo,
tudo bem, no caso de O Senhor dos Anéis, se você não lê os livros, você tá vendo só os filmes, beleza. Mas se você teve alguma influência externa de Senhor dos Anéis, você sabe que o Sauron, ele é só a ponta do iceberg, saca? Tipo assim, existiram tantos males no mundo, existiram tantas coisas, e se você andar pra um lado, você vai encontrar outra coisa amaldiçoada, você vai... Por exemplo, só o conceito dos pântanos mortos que a gente vai ver no próximo filme, saca? É uma coisa... Bicho, tem um monte de morto lá, por quê? Porque sim, cara, assim, os poderes de Senhor dos Anéis não são 100% explicados, o que eu acho maravilhoso, porque a Terra-média é um negócio misterioso. PS, que diga-se de passagem, tá super bem traduzido na música, a música é misteriosa em todos os momentos, cara, ela é muito misteriosa. Demais. Então, assim... Eu acho até, tipo assim, não só as regras não são 100% explicadas, mas elas não são 100% explicitadas, assim, você não vê a magia atuando, mas você sente, sabe, que existe um algo a mais. Exatamente, cara. Sabe? Quando eu discutia Gandalf, assim, a galera falava, por que o Gandalf faz? Eu falei, pô, bicho, é um mago super poderoso, Saruman, mais poderoso ainda. Mas como ele não faz nada? Eu falei, como é que ele não faz nada? Mas como é que você não percebeu isso? O cara tá literalmente jogando xadrez, velho, com o mundo inteiro. Sabe? O cara tá em cima de Isengard, derrubando uma montanha do outro lado da Terra-média, sacou? Como é que você pode achar que o cara não faz nada? E isso é uma das coisas que eu lembro que mais me impactaram quando eu assisti O Senhor dos Anéis no cinema a primeira vez, lá, molequinho, 13 anos de idade. Que era sentir assim, caraca, velho, esse universo é muito real, velho. A despeito de tudo de fantasia que tem. E aí eu vou puxar até um detalhe que eu acho que faz toda a diferença e que você pode procurar séries de fantasia sei lá, na Netflix, qualquer outra coisa que você vê, que não tem esse nível de detalhismo cru e sujo. Quando ele faz porque tem muito plano detalhe, super close, assim, do anel, né? Inclusive na palma do Frodo. Velho, você vê a sujeira no meio das ranhuras da mão do Frodo, sabe? A lama, sabe? E é nesse nível, as unhas dele são encardidas, sabe? Tipo, tudo é muito vivido, né? Trazendo um pouco daquilo que o George Lucas fez em Star Wars, que renovou a ficção científica, que era fazer um universo que já existia, né? A gente pega ele assim, já tendo existido durante muito tempo. Então nada é muito brilhante, muito novinho. Aqui nos Seus Anéis é incrível, cara. E eu acho que, inclusive, é uma das coisas que eu sinto um pouco de falta no Hobbit, mais pra frente, sabe? Que vai ficar um pouco plástico demais, um pouco bonito demais. Inclusive, uma coisa que a gente sempre brincava quando era moleque era, tipo assim, praticamente não existe cena onde o Aragorn apareça sem estar encebado, né? Com os cabelos oleosos. A não ser quando ele tá em Valfenda, porque ali ele tá no date com o crush, né? Aí tem que ficar limpinho. Exato. Mas assim, você comentou isso é uma coisa que eu percebi mesmo. Lá em Valfenda mesmo, assim, nos salões de Valfenda, é cheio de folha no chão. Sim. Saca? Não é um lugar super limpo, que você falou brilhoso. É um lugar que você acredita que pode ser assim. Você fala, pô, um lugar desse, sem janela nenhuma, totalmente aberto, saca? Com um monte de árvore em volta, é natural ter a folha no chão. E, cara, tudo ali parece muito... É isso que você falou, é vivido. E é isso que eu falei também da imersão. Você acredita que aquele lugar realmente está lá, na Terra-média. Que eles realmente chegaram a ter lugar. Não é um lugar montado só para um filme. Sabe, os personagens estão lá, eles vão embora de lá e ele continua existindo mesmo você não vendo ele. É um negócio mesmo assim, louco. Pequenas pinceladas que são um aceno pros fãs também. Por exemplo, lá no começo, na festa do Bilbo, ele tá contando pras criancinhas de quando ele transformou os Trolls em pedra, não sei o quê. E aí depois, quando o Frodo tá lá fugindo com o Aragorn, com os Hobbits, né, que eles estão tentando chegar em Valfenda, eles estão parados num lugar que tem os Trolls de pedra ali em cima, por trás deles, assim, sabe? Exatamente como o Bilbo tava contando antes. Se você não sabe, se você não fez a conexão, se não leu o livro, sei lá, não faz tanta diferença, mas assim, você sente que o mundo já existe, sabe? Mas se você já leu, é legal também, porque ele pincela aquilo ali na festa e depois ele vai retomar. E aí isso acontece no final também, sabe? Aquela cena deles, quando eles estão de barco, e aí tem aquele take de drone, assim, não sei nem se é drone na época, acho que era helicóptero mesmo, que vai atravessando o lago enquanto eles estão remando e depois tem toda aquela cena bonita dos Argonauts, né? Que assim, o que aquela cena tá fazendo para avançar a história? Nada, mas assim, é você sentir que aquelas estátuas e aquelas iconografias da Terra-média, elas têm peso, sabe? Para os personagens. Tem história. E tem história pra gente também, sabe? Por que tem história pros personagens? Exatamente, muito então, louco, assim, velho. Beleza, você não avança a trama, mas é justamente em cenas como essa que o filme te convence que ele é real, assim, entre aspas, que aquele personagem realmente faz parte daquela realidade. E aí sobe a música, toca o tema. Isso.
E você fala, e você pensa, cara, que é uma música super gloriosa, cara, que isso aqui são os grandes reis do passado. E daí, beleza, eles são os ascendentes aí do Aragorn. Mas é importante pro Aragorn, então é importante pra gente, sabe? E são momentos como esse que a música sobe, toca o tema do filme numa imagem impactante que criam clássicos do cinema, cara. Pra mim é isso, sabe? É fenomenal. Tô maravilhado. Podemos seguir jornada com a comitiva do Anel, se você quiser. Beleza. Forma-se a comitiva do Anel, depois daquele momento que o Frodo assume aquele protagonismo real. O que, gente, se tu parar pra pensar, é justamente o final de um primeiro ato perfeito. Sim. Assim, você tem o primeiro ato, você saiu da zona de conforto, já entendeu a realidade, que assim, pro Frodo tudo que existia era o condado. Quando ele chega em Valfenda, cai a ficha dele de que existe muito mais que o condado. Sim. Afinal, ele quase morreu. Agora começa o segundo ato. Ele assumindo, né? Você já foi chamado aventura, aceitou e agora você vai viver essa aventura. Então começa o começo da aventura. Então a gente vai transitar aí até o segundo ato, final do segundo ato, né? O segundo ato é basicamente Moria, né? Tem um trechinho no começo. Eu acho que o final do segundo ato é depois que acaba Moria, quando eles saem de Moria ali. E é incrível como o Senhor dos Anéis é didático nesse sentido, né? De você realmente... Você quer estudar a estrutura de roteiro, cara, jornada do herói, eu acho que até mais do que Star Wars olha pra Senhor dos Anéis, assim, porque... É muito fácil de destrinchar. Mas eu gosto muito quando eles partem na jornada, né, quando eles saem de Valfenda, porque aí você tem aquele núcleo formado, e eu acho que aquele take que é um dos takes mais clássicos assim, do cinema de fantasia que eu consigo pensar, que é o tema toca a música, né, da comitiva do Anel, da Sociedade do Anel, e eles estão passando um por um ali na frente daquela pedra, assim, em câmera lenta, e você vai vendo, também, é um momento bem RPG também, você vai vendo as diferentes classes e raças, assim. Exatamente. Né? É muito legal. Tem um guerreiro bruto, tem um ranger, tem um elfo, tem tudo, né? E assim, desenvolve muito rápido. Você vê assim, ele pincela o desenvolvimento do relacionamento dos personagens, né? Por exemplo, o Gimli com Legolas tem uma rixa no começo, mas aí, por exemplo, o Boromir e o Aragorn estão treinando os hobbits pra lutar, né? Então estão ensinando algumas coisas. E você vê, e aí você começa a ver que, por exemplo, nesse momento, você vê uma faceta do Boromir. Porque quando eu era pequeno, quando eu era moleque que assisti o filme, a última vez já não, mas quando eu era mais novo, quando eu assisti o filme a primeira vez, ou as primeiras vezes, né, eu tinha muita sensação de que o Boromir é um cara escroto, cara, assim, total. Nossa, demais, vamos entrar nisso. Porque desde o começo do conselho, ele ficava tipo, não dá pra entrar em modo, você não é meu rei, deixa eu usar essa arma. Aí você já fica assim... Quando é moleque, a gente olha e só vê o Boromir pela sua traição, sabe? É a única coisa que a gente vê do personagem. E agora, reassistindo, eu realmente tive uma sensação assim, cara, o Boromir é um puta personagem, velho. Complexo, sabe? Talvez o personagem mais complexo desse primeiro filme aqui, com certeza, sabe? Tipo, e o quanto a jornada dele é fascinante, sabe? Ele começa com essa resistência em aceitar o Aragorn, resistência em querer levar o Anel, mas ele embarca na jornada. E aí, esse momento que você mencionou aí, dele ajudando os hobbits, ensinando eles a lutar, e os hobbits pulam nele, eles dão risada, mostra esse lado humano do Boromir, sabe? Que é muito bonito, cara. E, cara, o que eu acho? Depois a gente vai entender melhor, ou se você ler os livros você entende ainda melhor, que o Boromir, ele é um patriota, assim. O que ele quer ver é o bem de Gondor. Sim. Acima de tudo na vida dele, ele quer que Gondor tenha a glória de antigamente. Tanto, cara, que no final, eu acho lindo o final, cara, porque é o Aragorn virando e falando assim, eu não sei que força tem no meu sangue, mas eu juro pra você que enquanto eu estiver respirando, a Cidade Branca não vai cair. Cara, é uma parada... É muito forte. E isso é o closure do personagem Boromir. Por quê? Vamos lá. O Boromir, ele é o capitão da guarda que fica lá em Osgiliath, na frente de Mordor. Então ele tá literalmente segurando na linha de frente, os avanços de Mordor na Terra-média. Ele é o grande responsável. Ele vive essa batalha. Ele ama Gondor do fundo do coração. Mas ele sabe que o que Gondor precisa é que o rei volte. E o Aragorn é um puta de um conflito pra ele. Né? E, ao mesmo tempo, ele tá olhando pro Anel e vendo no Anel uma oportunidade de salvar o mundo dele, a realidade dele. Total. Mais importante do que isso, você também percebe uma coisa que é o seguinte. Você também tem que lembrar que o Anel é um personagem ativo. Então, o Anel, ele sabe quem que ele tem que tentar, com quem que ele tem que ir atrás. Ele percebe essa ganância e essa necessidade do Boromir. Porque acho que essa é a sacada do Anel. O Anel é a corrupção, saca? Ele corrompe. Então, ele vai encontrar a sua fraqueza e vai tentar te corromper. E ele mira no Boromir. A cena que o Boromir tenta pegar o Anel do Frodo, assim, quando ele cai e volta a si mesmo, pela primeira vez na vida, eu assisti pensando...
Caraca, velho. Tipo, fiquei com dó dele, saca? Ele ganhou uma dimensão a mais de tragédia pra mim. Tem a maturidade de saber agora com essa consciência mais adulta, né, de que, cara, qualquer um de nós faria o que ele fez, sabe? Tipo, porque quando você é moleque, você pensa, eu jamais faria isso. Nossa, o Boromir... Mas você sente... você sabe uma Meu, coisa? Você faria, sabe? Você faria se fosse pra salvar sua família, seu país, você enfim, faria. Não, mas você sabe qual é a prova máxima disso? O Aragorn deixa o Frodo ir porque ele responde a mesma coisa. Quando o Frodo pergunta bem assim, você consegue me proteger de si mesmo? Quando o Aragorn fecha o anel na mão dele e fala, eu te seguiria até a morte, ele tá dizendo que não consegue. O Aragorn está declarando que não consegue proteger o Frodo de si mesmo. Por isso que ele entende que o Frodo vai embora. E isso foi outra percepção que eu tive, porque, sei lá, antigamente eu não entendia direito por que o Frodo ia embora sozinho mesmo. Porque eu pensava, ele já conseguiu se livrar do Boromir, ele podia continuar com os outros brothers lá. Mas a Galadriel, ela é muito clara em falar, um por um o anel vai destruir eles, cara. E o Frodo sabe disso, sabe? Então, porque ele sabe o que o anel tá fazendo. Exato. Então foi muito louco ter essa percepção também. Eu acho muito forte isso, porque quando ele pergunta para Aragorn, você consegue me proteger de si mesmo? E o Aragorn só fala, eu te seguiria até a minha morte. E o Frodo fala, eu sei, e vai embora. Nesse momento, o Aragorn está aceitando, ele está aceitando que, nesse momento, ele conseguiu fechar a mão do Frodo. Mas ele poderia não não garante fechar. Que daqui pra frente ele vai conseguir. Isso sabe? mesmo. E nenhum deles vai conseguir. Então, isso mesmo. É isso, porque o anel escolheu o Boromir, que era o elo fraco. Mas ele destruiria um por um. Quem vai destruir a comitiva seria o anel. Só que aí é que tá. Por que o final do filme, a gente pulou Moria, a gente vai voltar lá, mas por que o final do filme é tão foda? Porque no momento que você acha que a comitiva acabou, você entendeu errado. A comitiva está viva por causa da decisão do Frodo. O Frodo manteve a Sociedade do Anel viva. Ele tirou, e aí o Aragorn... ele removeu a influência tóxica, horrível de dentro deles, e aí ele falou, eu vou carregar isso aqui pra mim mesmo, sabe? Tipo, eu me recuso a deixar que esse anel destrua a vida dos meus amigos, sabe? E aí com isso, todos eles, todas as batalhas que eles lutam depois, o Abismo de Helm, todos os sacrifícios que eles fazem sem a influência dessa corrupção do anel, cara, porque o Frodo livrou eles disso, cara. E aí entra o fato de o Sam ser o cara tão brother de chegar e falar, não, mesmo assim eu embarco nessa com você, tá ligado? E o Sam, ele sofre com isso, porque o anel acaba destruindo a mini comitiva que depois é formada entre o Frodo, o Sam e o Sméagol, né? Tipo, então... Exatamente. É muito louco, realmente. Eu nunca tinha pensado por isso, mas o Frodo, ele salvou mesmo a comitiva, cara. E eu acho assim, sempre essa é a decisão do Frodo. Se você parar pra pensar, o Frodo, ele tá sempre fazendo... Porque acho que essa é a sacada. O Frodo, ele tá sempre tirando o anel de perto de quem o anel pode corromper. E carregando esse fardo. Porque ele é o portador do anel. Então, e a Galadriel fala pra ele, se você é o portador do anel, você tá sempre sozinho. Então, assim, eu acho muito louco, porque daí, voltando pra história do Boromir, quando o Boromir faz isso, você vira e fala, ele não é o cara mau da Sociedade do Anel. Ele só foi o cara que tinha mais razões pra querer o anel pra ele. Mas todos tinham. O Gandalf, cara. O Gandalf falou, velho, não oferece isso pra mim. Porque o Gandalf, se você me der, eu vou aceitar. Exato. E se você me der, através de mim, ele vai ter um poder tão surreal... que assim, tão medonho que eu não posso deixar isso acontecer. Então não me oferece. Ele não falou, não me dá. Ele falou, não me oferece. Porque se o Frodo oferecer, ele ia aceitar. Então, o Boromir, ele é simplesmente o personagem que talvez tenha mais conexões mundanas, digamos assim, pelas quais ele se importa, e por isso maior influência pra querer o anel, mas na verdade ele é só mais uma pessoa comum, ele é um homem comum, sabe? Eu pensei até num simbolismo aqui agora, de como o Tolkien realmente criou essa história, e aí é mérito do Tolkien mesmo. Os seres mais poderosos da Terra-média não podem triscar no anel. Ao mesmo tempo, os hobbits, nós não somos os hobbits, né? Apesar deles significarem o povo comum, mas eles são uma outra raça também, que eles que têm que executar a missão. E a raça dos homens, ela tem que também conseguir fazer isso, salvar a Terra-média, sem poder contar ou com os seres mais poderosos e também sem ser eles mesmos os portadores do anel. E é uma das coisas que eu tenho lido assim, a respeito de como o Senhor dos Anéis ele é sobre toda a magia e
né, personificada por essas raças mágicas, entregando o bastão do comando do mundo na raça dos homens, porque são eles que vão permanecer depois. Então é muito interessante como ele coloca isso. A gente tem que se identificar não com os hobbits, porque a gente jamais conseguiria ser puro como eles, não com os magos e elfos, porque a gente não tem esse poder ou essa magia, mas sim com os homens, que são os mais falhos de todos ali, e torcer para que eles de alguma forma consigam executar essa missão e salvar a Terra-média sem fazer uso do anel, né? Então é muito interessante isso. E é isso, é sobre essa jornada de você sair do lugar em que o mal é pra você indestrutível e tudo mais, mas a discussão do Gandalf com Elrond em Valfenda, a gente vai botar nossa esperança em quem? Ele? Nos homens. Nos homens. Aí ele falou assim, não, mas os homens são fracos. Ele falou, não, mas tem um que pode unir eles, entendeu? E se eles se unirem, os homens vão vencer. E se você parar pra pensar, tudo bem, né? Quem vence, no fato, é o Frodo destruindo o anel, mas... mas é um grande coletivo, né? E eu acho que isso é uma das coisas interessantes do Senhor dos Anéis, é que ele, apesar do Frodo ser um protagonista, mas o Aragorn também é um protagonista de uma certa parte da história, sabe? Ele é, com certeza. Ele é. Então, assim, o Senhor dos Anéis, ele divide um pouco, assim, sabe? Justamente pra, eu acho que elevar o coletivo acima do individual. E aí você pode falar que o Senhor dos Anéis é muito inocente, não é cínico como Game of Thrones, é uma obra mais juvenil, mas eu acho que ela justamente é uma obra um pouco mais romântica, sabe? Que eleva um pouco mais a esperança de um jeito um pouco mais puro, assim, que talvez estejamos precisando hoje também. Então eu acho que nunca é uma coisa que perde a relevância, sabe? E não é tão irreal, porque ele mostra que homens bons e pessoas boas caem em tentação, fracassam, erram. Sim. Mas que, assim, existe a esperança de fazer a coisa correta, sabe? Você pode olhar no exemplo das pessoas que fazem o que é correto e se inspirar nisso e fazer também o que é correto. Eu acho que o Senhor dos Anéis tem uma mensagem muito forte, sempre teve, né? Eu vou só fechar esse trecho do Boromir só dizendo que, assim, depois que ele, né, trai o Frodo e tal, aí percebe o que ele fez, eu acho que vem pra mim uma das maiores redenções da história do cinema, ever. Assim. Com certeza. Cara, sim, quando ele... Que cena linda. E a cena bem construída, sabe? Toda aquela sequência de batalha dos Uruk-hais chegando ali, meio que dominando o cenário, porque são poucos membros ali da comitiva contra um exército inteiro. E aí você tem aquela sequência que os hobbits estão sendo perseguidos e aí o Boromir surge com uma luz por trás e a trilha sobe e você fala: vai, Boromir, vai, mano, eu acredito em você, tá ligado? Eu te perdoo, salva esses hobbits. É maravilhoso, velho. E aí ele corta pro Aragorn, pro Legolas, e você ouve a corneta de Gondor, né? E aí toda aquela a câmera voando por cima do bosque, sabe? Até alcançar o Boromir. E aí, cara, aquela percussão dos Uruk-hai, sabe? E aí ele começa a tomar as flechadas, velho. E aí ele toma uma flechada, ele cai, aí ele olha pros hobbits e aí ele se levanta. Dessa flechada foi feio. Um detalhe dessa flechada, cara. Quando ele toma a primeira flechada, fica em silêncio. Mano, e o silêncio é aquela famosa frase. O silêncio é ensurdecedor, cara. Porque, assim, o filme é carregado de músicas magníficas. A trilha sonora do Howard Shore é impecável e maravilhosa, com temas lindos. É tudo lindo. E, de repente, silêncio, cara. E aí você fala, não. Aí ele levanta, você fala, vai, Boromir, vai dar. Aí outra. Se não vai, Boromir, vai dar. Aí outra, se não, velho. Nossa, como você sente essas flechadas, né? Porque é em slow motion, ele amplia o som, você sente ele... Você sabe, tipo, o impacto, cara, a porrada, muito. E aí, cara, termina com o... Puta, eu sabia o nome do Uruk-hai grandão lá, eu esqueci, né? Na época eu sabia, mas... eu lembrava, eu não lembro também. Ele termina, cara, com arco e flecha na cabeça dele, vai. Você fala, tipo, mano... já era, né? Daí quando o Aragorn pula nele, cara, você entra nesse estado de espírito de vibrar de novo. E, cara, pra mim é assim, é uma aula de como executar uma cena de luta com altos e baixos e de como fazer um clímax de filme. E aí eu acho que o mérito vai pro Peter Jackson e pra galera, pra Fran Walsh, né, Philippa Boyens, se eu não me engano, que fazem o roteiro, porque essa cena não tem no livro. E eu acho que foi a sagacidade dos cineastas de olhar e falar: esse filme precisa recompensar o espectador por ter passado todas essas horas, sabe? Esse filme precisa criar um clímax de ação épico, heróico, que você vibre pelo protagonista, como eu tô dizendo, o Aragorn. E, cara, quando ele luta lá com o Uruk-hai e aí escapa, né? E aí ele defende uma adaga que ele joga, cara, é muito da hora. A adaga do próprio Aragorn, né? Tira da perna dele e joga no Aragorn. Cara, e aí termina naquela cena sinistra com ele puxando a espada pra dentro da barriga, o Aragorn vai lá e corta a cabeça dele. Cara,
assim, é surreal de bom, velho. Sério, é um clímax fantástico. É incrível. E aí ele vai lá, se despede do Boromir. Fala e tem todo esse momento emocionante. Na humildade, né? Tipo assim, somos irmãos, não vou deixar a Cidade Branca cair. E não deixa mesmo, né? E assim, justifica também a construção dele como rei. Sim. Porque assim, ele tem um espírito de liderança muito claro, ele tem a voz de comando, ele tem a postura, ele tem tudo. Você vê assim, ele assume a liderança, ele assume uma vice-liderança pro Gandalf, mas assim que o Gandalf, né, cai nas sombras... Ele toma a frente. Ele toma a frente, né? Ele fala, ele começa a correr na frente de todo mundo. Você vê que ele tem isso, mas ao mesmo tempo você vê que ele é uma pessoa que se preocupa com os outros. Então ele tem todas as características que alguém precisa ter para se tornar um líder e a pessoa que vai guiar, né? Tipo, a Terra-média, né? Guiar os homens da Terra-média a um futuro melhor. E eu acho que, assim, trazendo um pouco já para a parada cinematográfica, eu acho que o Aragorn também traz uma vibe meio Harrison Ford, de ser um herói muito vulnerável, sabe? Muito, sabe, de entrar nos perrengues, assim, e não se preocupar em sair bonito na fita, diferente do Legolas, que sempre executa os movimentos perfeitamente. Mas o Aragorn, ele sabe, ele tropeça, ele cai, ele se suja e tal, e ele tem aquela vibe meio de herói rústico, assim, que eu acho que o Indiana Jones traz tão bem, sabe? Inclusive, o Viggo Mortensen, eu olhava pra ele e falava, esse cara podia tomar o bastão, assim, se algum dia fizesse um filme do Indiana Jones, um reboot naquela época, assim, né? Enfim. Mas eu acho que agora... A gente adiou o suficiente, mas eu acho que a gente precisa falar da melhor sequência que eu acho do filme. E pra mim, uma das melhores sequências da história do cinema, que é a sequência inteira de Moria. Gente, Moria é espetacular. Eu acho que não tem um segundo do momento que as pedras caem e fecham a entrada de Moria que eu não fiquei assim, cara, ofegando, assim, eu fiquei empolgado, que eu fiquei, meu Deus, que filme maravilhoso. Que foi, né, assim, até ali tava sendo uma experiência já muito boa. Revisitar a Terra-média já foi, assim, nossa, cara, super saudoso. Sim. De repente, todos os personagens pra mim estão mais fortes, porque eu entendo eles melhor, eu entendo na narrativa o que eles fazem. Cara, a primeira cena de Moria, primeira cena de Moria, assim, relevante. O Frodo vê o Gollum. Quando o Gandalf vira pro Frodo, né, e fala o que ele fala, né, cara, muitas pessoas estão vivas merecem morrer, muitas pessoas estão mortas merecem viver, blá, blá, blá. Você consegue fazer isso porque você não pode ficar julgando o que deve ser, o que não deve ser. A única coisa que a gente pode fazer na vida é decidir o que fazer com o tempo que nos foi dado, né? Que primeiro já é uma lição de diálogo. Diálogo. Primeiro já é uma lição de moral, assim, sinistra na nossa cara, na cara da sociedade, na cara de todo mundo que você quiser. Não, e assim, quebrando o senso de moralidade do Frodo que ainda está em formação. Isso que é um arco de personagem, sabe? O Frodo não é um cara, sabe, ele busca essa saída, né? Quem sabe se ele não tivesse matado, eu não estaria aqui passando esse perrengue. Exato. Você vê que ele ainda tem o que aprender. Mil vezes, eu queria que o anel não... detalhe, porque esse diálogo começa. Eu queria que o anel não tivesse chegado a mim. Eu queria que o anel não tivesse comigo. Ele fica reclamando. E aí o Gandalf fala, bicho, olha... Eu não sei o que você quer da vida, mas você não pode controlar as coisas. Sim. A única coisa que você pode fazer é decidir o que você vai fazer com o tempo que te foi dado. E, diga-se de passagem, esse diálogo é repetido na cabeça do Frodo no final, quando ele tá decidindo entrar no barco sozinho. Né? Então... E eu acho que uma coisa que é legal de Moria é que, assim, a primeira coisa que acontece quando você entra em Moria você sente que você tá dentro quase que de um microfilme paralelo, assim, sabe? Porque a sequência inteira de Moria seria perfeitamente um filme em si mesmo, sabe? Você começa ali com os personagens presos juntos, eles precisam sair. É uma premissa que eu adoro e que é executada à perfeição. E aí, o que acontece? Essa cena que ele vê o Gollum, né, é uma cena super vertical, que você vê aquela escadaria imensa, que eles têm que, inclusive, escalar com as mãos, né? Não é uma escada que eles sobem com os pés. E esse momento onde o Frodo conversa com o Gandalf é o momento que eles estão sentados descansando. Então você já tem uma sensação que, assim, a distância aqui é imensa, sabe? Porque os personagens têm que parar para descansar, não é só continuar andando. E Moria vai fazer isso o tempo todo, direto eles param um pouquinho, assim, e você sente que eles estão num local, assim, abismal, sabe? E aí, assim, o que é legal dessa cena que eu acho muito, muito maneira é o culhão que o diretor tem de pegar o momento que acabou de ser o momento mais tenso, porque até ali é o momento mais tenso, assim, risco de morte mesmo, aquele monstro polvo lá, não sei o que, eu acho até mais tenso, assim, do que
os próprios Nazgûl, que estão ali um pouco mais à sua vista, estão ali na Terra, né? Tipo, o povo é um monstro gigante e tal. Ele faz isso, aí ele para e começa a mandar aquela trilha sonora para fazer um baita de um diálogo de insight no meio de uma caverna em que a única coisa que você consegue ver é o Gandalf numa luz amarelada, assim, sacou? Do vento do cajado dele. Eu acho brilhante como nessa sequência toda o Peter Jackson ele vai basicamente dançando entre momentos de um escopo muito imenso e momentos mega intimistas, sabe? Tipo, quando ele abre para mostrar simplesmente assim locais arruinados e abandonados de Moria, sabe? Que eu tenho certeza que são miniatura também, porque você sente essa qualidade de textura na imagem, né? Você vê, tipo, aquelas coisas, umas coisas meio tombadas, sabe? Com umas toras de madeira e umas cordas, assim, uns ganchos, e silêncio sepulcral, né? E ao mesmo tempo ele tá sempre voltando e focando numa emoção muito intimista ali. Eu acho que ele faz isso também brilhantemente quando ele abre para você ver os salões do Arrowdelph, com aquela trilha sonora, cara, uma das trilhas mais lindas que eu já ouvi na vida. E aí depois ele foca na angústia do Gimli, sabe? O Gimli encontra lá o túmulo do Balin, e aí os dois entram ali, e aí ele vai transformar essa cena de luto aos poucos numa parada sinistra, porque daí o Gandalf começa a ler o livro, e aí você começa a entender o que aconteceu, que aqueles anões foram cercados e dizimados por uma força que você desconhece, e aí a batida dos tambores, né? E você vai criando aquela antecipação até que o Pippin derruba aquela caveira ali no poço, e cara, o negócio vai fazendo barulho, até que tudo fica silencioso assim, e você acha que a tensão se dissipou, e aí o Gandalf fecha o livro e fala a clássica frase full of a Took, que eu adoro quando ele fala isso, maravilhoso, dando bronca no Pippin, e aí você começa a ouvir os tambores, cara, e aí eu acho que vem uma das cenas, né, dentro dessa sequência de Moria, que eu acho que mais te recompensam, né, enquanto espectador, porque você tá até ali sem ver uma grande batalha. Até esse momento do filme você não viu. Naquele momento você viu no máximo Aragorn ali, mas aí chega essa sequência dos goblins e dos orcs invadindo o túmulo do Balin e o Troll, e eu acho que ela é tão brilhantemente coreografada, de você entender onde cada personagem tá dentro desse pequeno salão, sabe? Cada personagem tá fazendo uma coisa diferente, todos estão meio que lutando em conjunto contra esse inimigo maior. É muito uma coisa de RPG, de videogame, assim, cara, que ele traduz perfeitamente. They have a cave troll. É o Boromir falando. Ok, they have a cave troll. Muito. E assim, ele vai segurando, sabe, pra cena começar, porque eles vão chegando e você não vê, você só ouve o barulho deles, você vê os personagens se preparando, desembainhando as espadas e tal, até que ele abre aquelas portas e vem essa onda de inimigos, assim, e aí ele faz aquela edição bem picotada, que eu acho que nesse caso serve muito bem, né, pra você ficar desnorteado. Depois que ele faz essa coisa inicial, ele começa a acompanhar os hobbits, porque eles são a perspectiva mais vulnerável, né? Então, puta, que cena, cara. Que cena. Cena fantástica de ação. Eu acho maravilhosa. Assim, eu acho assim, a cena do Frodo sendo um stab, né, esfaqueado ali por uma lança, uma javelin, né, uma lança grande e tal, eu já acho muito massa. O Frodo fica flertando com a morte, né, o primeiro filme inteiro. Eu gosto muito da sinergia que existe na Sociedade do Anel ali, em como eles já se preparam juntos, em como eles já estão todos preparados. Vem aqui pra trás de mim, não sei o que, fiquem junto do Gandalf, vamos proteger eles aqui, pá. E eles começam a trabalhar, e eles não têm ainda aquela química, por exemplo, do Aragorn virar Legolas, mata aqui, Legolas faz aquilo, Gimli, ele vem pra cá. Eles não têm isso ainda. Né? Tanto que, assim, eles vão formar isso eventualmente. Agora, melhor mesmo pra mim depois que eles saem dessa cena que o Troll quebra a parede, e aí eles saem por um buraco na parede, vai pra ponte de Khazad-dûm, vai. Não, aí eles... A música, velho. Cara, a música, velho. É muito foda, velho. E como a música migra bem, cara, desse tema da Sociedade do Anel pra aquela paranã, pam, 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 que é tipo, quando começa a fechar de novo, né? Nossa, muito bom. É muito legal quando eles saem correndo, você abre com essa música maravilhosa, e aí aquele salão que você tinha acabado de ver vazio, ele começa a ser populado por todos os goblins e orcs de Moria descendo pelas colunas ali, sabe? Tipo, cercando eles. Não, tipo, formigas, aranhas, assim, tipo, um negócio meio... Eles são tipo eles são tipo os escaravelhos da múmia, tá ligado? Que fica só os Nossa, exatamente, assim. perfeito.
como é maravilhoso o fato do Senhor dos Anéis ter escolhido durante muitas vezes, assim, a maquiagem no efeito especial, né? Sim. Como foi Sim, importante pros assim, orcs, você ter o pros efeito goblins. prático, pros orcs, exatamente, porque pra mim isso transforma aquilo tudo numa coisa muito mais realista. A maquiagem Total. E no assim. Hobbit você sente isso, cara, porque os orcs são CGI, são né? 3D, né? São 3D Exatamente. e, cara, é muito fake, assim. Não é a mesma Não é a mesma coisa. Não é tão legal. Mas enfim. Aí, beleza. Eles estão ali cercados e aí, cara, silêncio, velho. E aí todo mundo começa a se dissipar. E você fala, o que vem? E aí começa aquele coro masculino de vozes super graves, assim. E você vê o brilho do fogo vindo e você ainda não mostra ele. É o tubarão do Spielberg, sabe? Os personagens só falam... Não, total. Não, porque você só vai ver o Balrog na hora do confronto. Agora, ó, sabe uma coisa que é massa? Quando Saruman tá lutando com Caradhras, quando ele tá lutando com a montanha, quando o Frodo fala, a gente vai pelas minas. E aí vai no Saruman, ele, você teme as minas, porque lá os anões, na sua ganância, cavaram fundo demais e despertaram. E aí ele mostra uma foto, né? Tipo assim, uma foto, não, uma pintura, no caso, do Balrog, assim, mas meio embaçado. Assim, só sugere ali. Assim, você, caraca, legal. E você já fica naquela expectativa. Só que, durante Moria, o Peter Jackson consegue tirar a sua cabeça disso. Sim, total. Porque quando a galera chega e invade, tipo assim, você pensa, eles têm um Cave Troll. E, pô, já vem o Cave Troll, você fala, beleza, esse é o chefão. Sim. Já foi. Sim. Se eles não vão encontrar, eles vão conseguir fugir, eles estão correndo agora. Aí, nossa, e agora eles estão cercados pelos orcs. O que vai acontecer? Fudeu. Aí, do nada, bum. Aí você, não. Que diabo que... Aí já fica. Mano, aí beleza, vem... Se você repara, o design de som nessa hora parece que são coisas muito pesadas sendo arrastadas, quase como se fossem os portões do inferno sendo abertos. Isso aí. Muito louco, cara. E aí, mano, eu preciso falar de uma das as minhas cenas favoritas dentro dessa sequência, que eu fiquei de queixo caído quanto ela é boa, quanto ela é impactante, que é a sequência da escada mesmo, que eles estão... É tão simples, cara. Eles precisam descer uma escada, só que as coisas estão tremendo, né? Caem umas pedras ali que vão dividindo cada vez mais a escada. Eles simplesmente precisam descer essa escada, uma escada que não tem corrimões. Sempre me perguntei por que não tem corrimões. É Star Wars. Tudo leva a uma queda eterna, sabe? Tipo, não... Exato, mas, cara... E por que a ponte não tem, tá ligado? Tipo, parapeito em cima, beleza, né? Mas assim, aí nessa hora, cara, é muito louco como ele vai ampliando a ameaça aos poucos, né? Primeiro é só eles terem que descer. Aí começa o negócio a se dividir. Daí a comitiva fica separada porque alguns conseguiram pular, sobra o Aragorn e o Frodo ali. Enquanto isso, a música tá... Os caras entram num canto, cara, tipo, o coro masculino, que parece que tá cantando pra impulsionar os heróis, sabe? Tipo, é um negócio que meio que ele fura um pouco ser só uma trilha sonora de fundo, ali se torna quase uma trilha sonora diegética, né? É uma coisa que faz parte do universo fílmico. Como se, sei lá, o Aragorn tivesse com um iPod ali, botando um som pra, tipo, empolgar a galera. Vou alongar aqui, peraí, relaxa aí, mano, galera, sério, é uma das... fazer 100 kg no supino. É uma das faixas do CD, meu querido CD da Sociedade do Anel, que eu ouvia direto, que eu mais ouvia era essa faixa. E aí você começa a vir as flechas dos goblins lá do lado de cima, cara. E aí, mano, daí o Legolas vai e atira e você vê aquela câmera acompanhando a flecha até furada. Nossa, essa cena é fantástica. Porque você começa... Cara, sério, isso pra mim é maravilhoso. Demais. Essa, na verdade, foi a hora que o Legolas me conquistou, tá? Sim, ele me conquistou nessa cena, não foi nem no Troll, nem antes, foi aí. Foi quando começou a acertar a galera na casa do cacete, no escuro, mas bem que é elfo, né? Mas aí começou a acertar tudo, falei, meu Deus, esse cara é bom mesmo, hein? Não, de novo, voltando pro design de som, os goblins atirando é um sonzinho, beleza, whatever. Quando o Legolas puxa aquele arco, você sente aquele, sabe... Aquela fricção da corda e depois aquele laser que é o tiro do surreal. Legolas, né? E aí você vai criando, construindo essa expectativa, porque a torre tá, sabe, balançando assim, aí a hora que o Aragorn fala, meu, inclina pra frente. Aí, cara, eles pulam e eles conseguem pegar eles e sobe de novo a música da comitiva do Anel. Cara, que cena, velho. É uma cena tão simples, mas execução é tudo, cara. Execução é tudo, velho. Nossa, sério, sinceramente. Agora, peraí. Já que a gente vai falar de execução, logo depois a gente tem a cena, uma das cenas mais icônicas do cinema. Né, de aventura, assim, como um não, todo, de tudo. Né, com uma frase, uma das mais icônicas do cinema. Só que, cara, eu tinha esquecido de um take de 1,5 segundos, que é a câmera filmada na diagonal das costas do Gandalf, na hora que ele levanta o cajado e fica a bola, né, em volta dele. Assim que ele acaba de falar, eu sou um dos Eu sei que você sabe falar, fala inglês.
I'm a wielder of flame of honor. The dark fire will not avail you here, flame of doom. Cara, mas o que acontece é o seguinte. Eu adoro essa é meu flame of doom. Reparem, vocês que estão ouvindo isso, vai assistir Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel agora, coloca nessa cena, você vai ver como é engraçado o Gandalf falando flame of doom, flame of doom. Agora, a cena, bem na hora que ele levanta o cara... Primeiro, tem uma coisa que eu falo, que não existe mais coisa que nem Senhor dos Anéis. Porque Senhor dos Anéis, os personagens, eles são... Eles comparecem, saca? Cara, em que RPG, em que outra fantasia você vai ver um mago sozinho, com uma espada na mão, enfrentando um demônio, cara? Só que isso não existe. Só que, mano, aquela cena meio de costas, assim, ele na estância, assim, a espada na mão direita, que assim, ele levantando o cajado, cara, puta, aquela cena pra mim é fantástica. Nossa, é e aí emblemática, velho. Exato, acende a luz ali e tal, e o Balrog, assim, queima a espada dele ali na... quando o Balrog tenta dar uma espadada e bate no campo de força. A espada desaparece, assim, porra, cara. Velho. E assim, eu vou te falar, eu acho, assim, espetacular essa cena como um todo, né? Depois, beleza, né? O Gandalf vai estender essa batalha, né? Ele não morre, beleza, graças a Deus. Mas, assim, eu acho aquilo muito incrível, né? Como assim, a postura, como tudo aquilo ali, pra mim, é muito sensacional, né? You shall know, pause! Aí, beleza, quebra lá a ponte. Pô, é muito foda. E aí eu acho que é uma coisa louca, assim, que é tipo assim, o Frodo, né? Todo mundo tenta correr pra ir salvar ele, né? E tipo, o pessoal segura, assim, os mais velhos seguram, os adultos, né, entre aspas, os humanos seguram. Então, assim, não, o Boromir também e o Aragorn seguram, né? E falam, não, cara, não vai, você vai morrer. E o Gandalf aí, vai, fly, your food. Nossa, e aí de novo assim, você tava no barulho imenso da trilha, dos efeitos. Isso. Mano, silêncio puro. Você só ouve ele sussurrar, velho. Fly your fools, tá ligado? E aí cai. E aí ele solta. E, cara, e aquela queda que é tipo assim, antes dele sumir, ele passa um tempão caindo até ele sumir. Então você percebe que é uma queda gigante, cara. E por isso também que você fica, foi, né? Meio que, não, e aí o Frodo vai em direção, segura, daí tira dali. O Aragorn ainda fica ali um pouco e ele meio que faz um lance que eu acho muito legal. Ele deixa em slow motion e aí você, ao mesmo tempo que ele sobe a trilha sonora de luto, né? E aí você fica ouvindo só o barulhinho das flechinhas dos goblins a acertarem a parede. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Tipo, um sonzinho tão delicado, tão suave, assim... Com eco, né? De dente caindo no palitos chão. De dente, tipo assim, depois de tudo que você acabou de testemunhar, o Aragorn quase não se mexe, porque ele sabe que aquelas flechinhas ali não são nada perto do que ele acabou de ver, sabe? E ainda é incrédulo, né, de perder o... Cara, que cena. Agora, vamos só também falar uma coisa, voltar rapidinho e falar de como o Balrog aparece. Porque a gente falou disso, porque ele pula no meio assim, sacou? Tipo, ele dá um pulinho assim, sacou? Tipo, ele cai na frente do Gandalf, tipo... Muito legal. Nossa. Não, o Balrog inteiro é uma realização espetacular de efeitos visuais, segura até hoje, fantasticamente, sensacional, sabe? Sensacional, na boa, sensacional. Depois que você sai disso, e aí você tem ali os personagens, logo depois da saída da porta de Moria, cada um, né, eles desabam no chão chorando, né? O Boromir, o Sam e tal. O Aragorn é o único que, aí, de novo se mostrando esse líder, né? Ele não é, ele não pode, ele sabe que ele não pode dar tempo pra eles sofrerem, porque... o Legolas tá lá de boa, só que o Legolas, assim, eu cheguei à conclusão, assim, eu amo o Legolas, gente, pelo amor de Deus, assim, é meu personagem favorito, mas eu cheguei à conclusão que o Legolas é um escroto. Tipo assim, ele é meio alheio, assim, sabe? Ele não se envolve no começo, ele é meio sem os elfos são os vulcanos do universo dos Senhor dos Anéis. Exato, eles são os que eles são distantes, tá ligado? Aí o Gandalf morreu, o Legolas lá, flat, assim, olhando com aquela cara de tipo, putz, cara, isso não foi legal, tá ligado? Então, mas aí a câmera vai, o Aragorn vai atrás do Frodo, e aí o Frodo, cara, aquele take do Frodo virando, sabe, com os olhos marejados, porque ele sabe que foi ele que escolheu passar por Moria, tá ligado? O Gandalf fala, a decisão é do portador do anel, e o Frodo decide, nós vamos pela mina. E aí ele perde o Gandalf, ele sabe disso, e ele só vai descobrir que o Gandalf tá vivo no finalzinho do último filme, cara. Então ele carrega isso ao longo da jornada inteira. Você sabe um detalhe que talvez eu possa ter errado, mas foi a percepção que eu tive na hora? Você percebeu que o Frodo tava na frente? Ele não tava atrás? Ele tava na frente de todo mundo, né? Você percebeu que ele já tava indo pra frente? Mas eu acho que porque ele queria se isolar do grupo, sabe? Então, eu sempre pensei isso, mas hoje eu me questiono
se ele não foi pra... Porque essa cena acontece logo depois que o Aragorn fala, bora, a gente tem que ir, galera, vamos embora. Só que quando ele tá procurando o Frodo já foi. Então, eu sempre imaginei que essa cena foi porque ele queria se isolar, mas a impressão que eu tive dessa vez é que, na verdade, o Frodo já entendeu que ele tem que seguir, cara. Não sei, essa foi a minha... não sei. Eu não sei também. Eu acho que é uma reflexão dele caminhar em luto, assim, meio que perdido, sabe? Eu teria que ler o livro de novo. Cara, porque o livro é um bom insight, né, do que acontece. Depois dar uma olhada lá. Mas na hora eu tive essa sensação de tipo, cara, talvez eu estivesse numa hype meio grande com o Frodo, né? Então talvez eu estivesse querendo ver tudo que ele estivesse fazendo com uma coisa grande. Mas bom... Eu acho que a gente pode passar agora para umas conclusões gerais, assim. A gente já meio que falou do filme inteiro. Mas antes da gente concluir, deixa eu só falar de um trecho que a gente negligenciou, que a gente esqueceu. Tá bom. Que é a Arwen no cavalo, velho. Porque essa cena também é muito foda. E a gente não falou dela porque, assim, talvez narrativamente falando ela não seja tão relevante mas assim. Mas que eu acho assim, a Arwen, ela é uma personagem que ela entra pra resolver um problema muito latente da obra do Tolkien, que é, assim, tirando Galadriel e Elwyn depois, mas principalmente nesse primeiro livro, assim, você não tem uma presença muito marcante de uma personagem feminina, né? E eu acho que ele pega ali um papel que era do... Vou esquecer o nome do elfo agora. Glorfindel. Ele que salva o Frodo e ele dá esse papel pra Arwen. Eu acho uma decisão absurdamente acertada, sabe? Mas ao mesmo tempo ela meio que sai da história ali em Valfenda depois, o filme não... Ele vai retomar ela só no outro filme, tudo bem. Então, eu gosto muito da presença dela aqui, mas eu não sei, se você analisa assim o arco mesmo da personagem, ele é um arco que vai entrar talvez muito fragmentado assim ao longo da trilogia inteira, sabe? Não, isso eu concordo, é que eu acho a cena bonita. Tá. Eu acho a perseguição dos cavalos, aquela dança, sacou? Isso é legal, né? É legal. A cena, narrativamente falando, pra mim, ela não agrega tanto nem no filme 1 como na trilogia como um todo, pra ser bem honesto. Mas a cena é muito bonita. Não, a cena é muito bonita. E me chama a atenção, de novo, uma cena filmada de verdade, sabe? Se fosse hoje, eles fariam um puta CGI, mas é uma cena que você vê que eles estavam ali cavalgando naqueles campos. Não, e essa cena é linda, porque o cavalo dá meio que uma empinadinha, bate o pé no chão com força, assim, pra começar. Não, e só agora eu notei que tem um momento que dá pra ver que ela passa um galhozinho assim e corta a bochecha dela. Eu nunca tinha reparado isso antes, assim. Nunca. Sério? Não? Nossa, não, E o que é legal, e é bonito também, que eu acho que é tipo... Isso é aquela coisa que a gente falou da magia e os poderes, que não são tangíveis pra gente, mas são umas coisas que são orgânicas à realidade. Porque justamente quando ela passa o rio... E a galera vira e fala assim, devolve o pequeno. Ele falou, vem buscar, cara. Aí que eles começam a andar, ela fala um bagulho, ela tipo invoca o rio vai e reboca geral. E eu falo, por que a galera não fez isso antes? Mas eu achei massa, cara. Eu falei, caraca, é uma elfa, beleza, filha do Elrond, que é um dos reis dos elfos. Ela é uma elfa relativamente velha, se tu parar pra pensar. E ela é poderosa, cara. Sim. Só que assim... O quão tangível isso é ou não pra história? Tipo, a magia é uma coisa que infelizmente, existe no mundo. Assim, aí eu até você... Por isso que eu acho que, assim, a gente não vai entrar aqui na série, né? Vamos deixar pra falar da série depois. Mas eu acho importante que a série também atualize um pouco mais a história, que o Peter Jackson já fez umas mudanças para contextualizar na época que o Senhor dos Anéis saiu, mas o Senhor dos Anéis foi há 20 anos, então eu acho importante que a série dê mais destaque agora, né, a Galadriel ser uma das protagonistas, enfim. Eu achei fantástico, na verdade, essa premissa, tá? Pra finalizar, assim, cara, que filme, sabe? Que você assiste a Sociedade do Anel, você tem uma sensação de, assim, cara, esse é o tipo de coisa que realmente a gente não vê mais, sabe? E olha que eu amo Vingadores Guerra Infinita, Ultimato, sabe? Tipo, isso, são filmes fantásticos, mas não é a mesma coisa, mas cara. é incrível, cara. Que é diferente, não seja a mesma coisa, é diferente, é outra premissa. É outra premissa, é outra vibe, não dá pra comparar, mas assim, a cinematografia, eu acho que tá num nível, assim, muito, sabe, inalcançado ainda, desde que estreou. Sei lá. Você sente que, assim, o cinema... Eu sempre falo isso, né? Tem um vídeo meu que eu falo de filmes de aventura, e eu falo que um dos problemas dos filmes de aventura hoje é que eles são tão artificialmente construídos, né? Tanto CGI, que você não tem uma sensação de que aquela aventura que está sendo capturada no filme, ela existiu também para a galera que fez o filme. E O Senhor dos Anéis, talvez, eu acho que eu assisti mais os make-offs, inclusive, do que o próprio filme, que eu já assisti pra caramba. Mas assim, eu devorava os making-offs do DVD do Senhor dos Anéis, e eu acho que toda essa jornada que o Peter Jackson e o elenco e a equipe de produção empreenderam pela Nova Zelândia inteira ao longo de 4, 5 anos. Aquela caixa com 12 DVDs, né? Exato, 2 DVDs exato. pro filme, Nossa, 2 DVDs eu voltava pra cada filme. Mano, eu voltava da escola, botava aquilo, ficava devorando, sabe, os documentários. É legal que hoje em dia
dia eu inclusive acompanho um programa de notícias de cinema de tarde, que um dos caras que participa desse programa, ele foi o cara que produziu esses making-offs, então ele sempre fala bastante disso. Mas assim, você sente, cara, O Senhor dos Anéis, você sente essa aventura tão tangível porque ela aconteceu de verdade. Ela aconteceu para todas as pessoas envolvidas na produção desse filme. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem mais hoje, assim. Quando a gente vê um filme de aventura, às vezes o pace é tão corrido e tão artificial, porque... Vou falar até Uncharted, por exemplo, que era pra ser um filme de aventura, que é um filme assim, cara, vai de nada em lugar nenhum, assim. A gente já conversou sobre isso. É um roteiro de coisas que acontecem porque o roteirista quis que elas acontecessem. Isso não é orgânico aos personagens e ao filme. Então, por exemplo, quando o Pippin derruba a armadura lá, cara, é óbvio que foi o Pippin. Sim. E esse personagem com certeza faria isso de fato. Sim. Não é uma coisa que é tipo assim, nossa, ele só fez isso porque tinha que fazer. Não. É natural do personagem. Você tá vendo isso desde o começo do filme. Sabe? Então, assim, é orgânico como o filme se desenvolve e como ele toma tempo pra passar pelas cenas pra você ver a aventura acontecer de fato, sabe? Quando acabou o filme, eu tava, caraca, a gente já chegou até aqui pra morrer na praia. A sensação que o Gimli e o Legolas tiveram, porque o Gimli e o Legolas ficaram abatidos no final, sabe? Aquela sensação. E de novo, por que eu digo que o filme é bom? Quando você passa em certo grau pela mesma coisa que os personagens estão passando, cara. Sim. Eu cheguei no final e fiquei frustrado, cara. O Gandalf morreu, o Boromir morreu. Caraca, e aí? Aí o Aragorn vira e fala, não, mano, calma. Frodo foi fazer o dele, a gente vai fazer o nosso. A gente não vai deixar o Merry e Pippin ficarem lá, a gente vai salvar os caras. Bora. Aí eles, bora. E você fica, tipo, elevado junto com eles e se prepara pra essa nova jornada. Pra chegar em As Duas Torres falando, agora eu quero ver o Gimli e o Aragorn e o Legolas comerem o rabo de geral, tá ligado? Eu quero ver eles passando a faca no pescoço de todo mundo. O negócio é o seguinte, eu quero ver esses caras matando tudo que é orc que existe na face da Terra. E é bem isso que eles fazem, tá, galera? Se vocês não viram As Duas Torres, eles passam muito tempo matando orc. E é muito bom, muito bom. Cara... Tá, então assim, eu achei espetacular. Que filmaço. Diga de passagem no comentário, ele é meu favorito da trilogia. Não acho que é o melhor filme. Eu acho que o terceiro é de fato o melhor filme. É que é difícil separar porque é um filme só, né? Os três são um filme só. Mas Não, eu argumentaria que o primeiro e o terceiro eles estão no mesmo nível, assim, tipo... É o meu favorito, é questão de gosto. E eu tô curioso pra reassistir o 2, porque... Eu também. Eu acho que eu vou ter uma outra perspectiva do 2. Na época, ele era o meu mais criticado, porque ele desviava demais do livro. Sei lá, eu tô curioso, quero reassistir. A gente vai comentar aqui semana a semana, né? Aproveitando que tá chegando perto da estreia da série. Então, essa semana tá saindo esse vídeo de Sociedade do Anel. Semana que vem a gente vai fazer de Duas Torres, depois o Retorno do Rei. Não vamos falar do Hobbit agora. Algum dia, eventualmente, a gente fala do Hobbit. Não vamos falar do Hobbit nunca. A gente pode falar do primeiro, tá ligado? Não, algum dia a gente vai e faz, mas... Aí a gente faz um dos três. Mas assim, vamos deixar pra bater o nosso veredito de qual é o nosso favorito, o nosso ranking da trilogia quando chegar no último. Tá, correto. Até hoje, até sábado, meu favorito era a Sociedade do Anel, mas eu amo esse filme. Que filme maravilhoso. Que formação de universo, preparação de personagem, setup do resto da história, tudo magnífico. Sinceramente, eu acho que é um filme maravilhoso. E eu acho que eu vou ouvir essa trilha sonora quando sair daqui, porque agora eu fiquei com vontade de ouvir esse bagulho. Faremos isso, então, cara. Galera, é isso. A gente amou falar sobre Senhor dos Anéis aqui, cara. É incrível. Nossa, como é um filme que reverbera. Demais. Ele terminou de assistir, ele começou a me mandar mensagem. Eu falei, calma, segura aí, vamos guardar pro podcast, vamos guardar pro episódio. Eu preciso conversar. Obrigado, mas, se você gostou desse vídeo, deixa um like, sabe? Comenta aí embaixo também o que você acha da Sociedade do Anel. A gente vai estar comentando aqui de semana em semana até chegar na estreia os outros filmes também. E é isso, cara. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado ao Rato que aceitou o convite aqui para participar também. E é nóis, cara. É isso. Se inscreve no canal, deixa um like, todas essas coisas sempre. E eu te vejo no próximo vídeo.